Segundo informações divulgadas nos fóruns de Minecraft, Aerobanner seria uma espécie de mob, um fantasma que foi adicionado ao jogo com uma homenagem ao falecido irmão de Notch, criador do game. A lenda existe desde o lançamento do Minecraft Alpha, e muitas histórias giram em torno dela. Alguns dizem que para o Aerobanner aparecer é necessário ter pelo menos 2 horas de jogo em um mesmo mapa no mundo sobrevivência, no nível difícil, sem morrer. Depois deste período, coisas estranhas começam a acontecer. Relatos afirmam que as tochas de suas casas e cavernas são trocadas por tochas de redstone. Os vidros e os blocos são quebrados. E o mais aterrorizante, o fantasma passa a fazer breves aparições pelo mapa. Imagine só, o usuário no modo single player começar a ver outro jogador estranho andando pelo seu mundo. O primeiro relato, a aparição do fantasma, conta que durante a criação de um mapa no modo single play, quando tudo parecia normal, o jogador viu algo se mexendo na densa neblina que se forma quando você joga com a renderização mínima. No momento, ele pensou que era uma vaca. Contudo, ao chegar mais perto, o jogador reparou que não era um animal, mas sim outro personagem, como se fosse outro player, usando a skin padrão do Minecraft. Mas em seus olhos não havia nada, apenas um espaço branco. Pensando que seu mapa estivesse no modo multiplayer. Sem que ele soubesse, o jogador verificou várias vezes, mas estava no modo single player. Além disso, um detalhe chamou sua atenção. O outro jogador não tinha nome sobre sua cabeça. Mas de um usuário, aquela situação não durou muito tempo. O outro jogador apenas o olhou por alguns segundos e logo correu para a neblina e desapareceu. Mas, mesmo estando um pouco confuso, o jogador continuou a jogar, mas coisas estranhas continuaram a aparecer. Ao explorar seu mapa, ele encontrou nas montanhas túneis 2x2, como se alguém tivesse minerado aquele lugar. Pequenas pirâmides de areias perfeitas no meio de mar e árvores, das florestas com suas folhas cortadas. Situações que acontecem normalmente quando um mapa é gerado. Enquanto jogava, ele constantemente pensava ter visto o outro jogador no tenso nevoeiro, mas nunca conseguia ter uma visão clara dele. Quando terminou de jogar, ele decidiu ir ao fórum do jogo para ver se alguém já tinha passado por alguma aparência. Mas parece que ninguém encontrou este outro jogador. Para debater melhor o assunto, ele criou o seu próprio tópico com o tema. Entretanto, depois de 5 minutos, ele foi deletado. Tentou criar o tópico mais uma vez e ele foi apagado, ainda mais rápido que o primeiro. Depois disso, ele recebeu uma mensagem de um usuário chamado Aerobanner, que dizia apenas uma palavra: pare. Ao tentar olhar o perfil do usuário, a página deu erro.
Logo depois, o jogador recebeu um e-mail de outro usuário que dizia que os mods podiam ser os fóruns e que era mais seguro se comunicar por e-mail. Na mensagem, o outro usuário também dizia que havia um pequeno fórum que reunia outros jogadores que passaram pela mesma experiência. Um mês depois, o usuário voltou a entrar em contato, dizendo que, quando procuraram pelo nome Aerobanner, descobriram que ele estava e este era o nome utilizado por um jogador na Suécia. O irmão de Note, pessoalmente, o jogador enviou um e-mail para o criador do jogo, perguntando se ele realmente tinha um irmão.